Olá a todos, o meu nome é Mark e sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Hoje nós vamos aprender o conceito de herança. Uma das maiores características da herança é o reaproveitamento de códigos. Então nós vamos criar 4 classes para a gente exemplificar a aula de hoje. Mas primeiro a gente vai criar um pacote, que é o pacote Trabalhando com Herança. Eu vou clicar em qualquer desses pacotes já criados, com o botão direito. Vamos na opção New, na opção Package, e vamos escrever Trabalhando com Herança. Opção Finish. Dentro do pacote Trabalhando com Herança, a gente vai criar uma classe chamada Mãe. Está aqui nossa classe. Vamos criar uma segunda classe chamada Filha. Vamos clicar na opção Finish. Uma terceira classe com o nome Neta. Opção Finish. E uma quarta classe, que é a classe com o método principal, com o método main, onde a gente vai conseguir testar o nosso exercício. Botão direito em cima do pacote, opção New, opção Class. Testa herança. Vamos já criar com o método principal. Vamos clicar na opção Finish. E nós temos nossas classes, as 4 classes que a gente vai precisar para a aula de hoje. Então, eu vou falar que minha mãe, ela tem uma string nome, vai ter um outro atributo do tipo string chamado profissão, e um terceiro atributo do tipo int chamado idade. Ou seja, essa classe mãe ela vai ter um nome, uma profissão e uma idade. Logo abaixo eu vou criar um método sem retorno, então void exibe informação. Esse método ele não vai receber nenhum parâmetro. E nós vamos imprimir olá, vírgula, meu nome é, vou dar um espaço, vou concatenar com nome, vou fazer uma outra concatenação, e tenho, concatenar novamente, com idade, com a variável idade, novamente concatenar, com anos de idade. Vou dar uma quebra de linha com contrabarra N, vou pular de linha, deixa eu aqui para baixo, não pulou, vamos lá, contrabarra N, pulei de linha, e eu vou colocar aqui, profissão, dois pontos, e eu vou concatenar com a variável profissão. Então aqui está todo o nosso código na classe mãe, né, que é na superclasse, né, na classe principal, e esse código ele compõe o nome da nossa mãe, a profissão, a idade da nossa mãe, e logo abaixo a gente tem um método para exibir todas essas informações. Vai ficar mais ou menos assim: olá, meu nome é fulano de tal e tenho tantos anos de idade e minha profissão é tal, ok? Essa é a implementação do código que a gente acabou de fazer. Então eu vou salvar aqui, eu vou lá na minha classe onde tem o método main, que é a classe testerança, ok? E aqui na classe testerança, deixa eu apagar isso aqui, eu vou instanciar o meu objeto mãe, a minha classe mãe. Então eu vou colocar mãe,
vai receber um new mãe, ok? Então, mãe, você antes de começar, né, a setar os valores, eu vou colocar aqui um mãe ponto e você vai perceber que ele consegue acessar o atributo idade, consegue acessar o atributo nome, consegue acessar o atributo profissão e consegue acessar o exibe informação, tá? Que está aqui na classe mãe, como vocês podem ver. Tudo bem? Então, eu vou dar um nome para minha mãe. Eu vou colocar aqui Maria. Lembrando que entre aspas, porque se trata de uma string. Mãe, ponto, profissão, vai receber engenheira de software, software, e mãe, ponto, idade, vai receber 45 anos, ok? Logo abaixo, a gente vai chamar o método para exibir todas essas informações. Então, mãe, ponto, cadê o nosso método? Exibe informação, ou informacão, né, no português. Ok, se a gente salvar e a gente executar esse programa com o botão direito, opção Run As, Java Application. Olá, meu nome é Maria, tenho 45 anos de idade, profissão engenheira de software. Ok, ótimo. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui pular uma linha aqui, só para não ficar muito embolado. Agora a gente vai criar um objeto da classe filha, né, que é essa classe aqui. Tá? Eu não escrevi nenhum código dentro dessa classe, pode ver que ela está zerada, zerada, zerada. Eu vou lá no meu método principal e vou instanciar a classe filha. Então eu vou colocar aqui filha vai receber um new filha. Agora a gente vai acessar aqueles atributos nome, profissão e idade da classe mãe. Será que a gente vai conseguir? Esse é o ponto da aula de hoje. Então comece a prestar bastante atenção a partir desse ponto agora que eu vou falar. Vamos lá, a gente acabou de criar aqui uma instância da classe filha e eu quero acessar todos esses atributos aqui. O atributo nome, o atributo profissão e o atributo idade e também o método exibe informação da classe mãe. Será que a gente vai conseguir? Vamos tentar. Então eu vou colocar aqui filha, ponto. Opa, a gente não consegue enxergar aqueles atributos e aqueles métodos. A gente não consegue. Então, o que a gente precisa fazer? Esse é o conceito de herança. Eu vou apagar aqui. Eu vou lá na minha classe filha. Vou falar assim, classe filha, a partir de agora, você vai herdar todas as características da classe mãe. Ou seja, você vai herdar atributos, métodos que estão na classe mãe. Então, extends mãe. Então, a partir desse momento, eu posso dizer que a filha ela tem acesso livre a todos os métodos e atributos da classe mãe. Eu vou na classe teste novamente, na classe teste herança, e vou fazer o que eu havia feito anteriormente. Então, vamos lá, filha, ponto, olha que legal, ó. A partir dessa herança, usando a palavra extends, a partir do extends mãe, ou seja, herde as características da classe mãe, nesse momento eu já consigo ter acesso ao atributo idade, ao atributo nome, ao atributo profissão e ao método exibe informação. Olha que legal. E você pode ver aqui da onde está esse atributo. A classe mãe, 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 ok? Aqui também no exibe informação mãe. Então eu posso setar os valores daqueles atributos para o meu objeto filho, filha. Então filha.nome vai ser igual a Júlia. Filha
ponto profissão. Vou colocar que a Júlia é estudante ainda, né? Estudante. E filha, ponto idade. Eu vou colocar que a Júlia ela tem 15 anos. 15 anos, ok. E logo abaixo, deixa eu subir um pouquinho aqui, eu vou chamar o método exibe informação. Então filha, ponto. Cadê o método exibe informação? Tá aqui. E agora se a gente salvar e a gente executar o programa, vamos botar aqui run as Java Application. Olha que legal. Olá, meu nome é Maria, tenho 45 anos de idade, profissão engenheira de software. Olá, meu nome é Júlia, tenho 15 anos de idade, profissão estudante. E você pode perceber que na classe filha, que é a classe da Júlia, não tem nenhum tipo de código. Aí você começa a entender o que é a questão de herança, né? Ela está herdando todas as características de todo esse código aqui da classe mãe, né? Tudo está na classe mãe, não tem nada aqui na classe filha, né? E a gente vai fazer a mesma coisa com a classe neta. Você vai ver que a classe neta ela não tem nada, nenhum código. A única coisa que a gente precisa fazer é falar, classe neta, a partir de agora você vai herdar todas as características da classe mãe. E existem duas formas de a gente fazer isso. A gente pode dar um extends mãe, ou a gente pode dar um extends filha. Uma vez que a classe filha está estendendo da classe mãe, eu posso estender a classe filha, e a classe filha eu sei que tem acesso livre à classe mãe, todos os atributos da classe mãe. Então dá no mesmo você fazer isso, ok? Então eu vou dar um extends filha, vou lá no meu método principal, eu vou novamente aqui dar um system.out, .println para pular uma linha, dar um contra barra n, e aqui eu vou instanciar o meu objeto neta. Então vamos criar a instância da classe neta. Neta vai receber um new neta, dois pontos, ponto e vírgula na verdade. Então vamos lá, neta, ponto, já aparece aqui, nome, e você pode perceber que claramente ele está dizendo da onde que ele está herdando esse atributo. Ó. Apesar de eu ter estendido a classe filha, ela está herdando da classe mãe. Então o nome da neta eu vou colocar aqui, que é Fernanda. Ok? Neta, ponto, profissão. Ela vai ter a profissão... Na verdade eu vou colocar que ela não tem profissão nenhuma. Nenhuma profissão. E neta, ponto, idade. Eu vou falar que a Fernanda ela tem 3 anos de idade, ok? E eu vou chamar o método para exibir as informações da Fernanda. Neta, ponto, exibir informação. Tá aí, vai exibir as informações da Fernanda. Se a gente salvar, clicar com o botão direito, opção Run As, opção Java Application. Olha só que legal. Olá, meu nome é Maria, tenho 45 anos de idade, profissão engenheira de software. Olá, meu nome é Júlia e tenho 15 anos de idade, profissão estudante. Olá, meu nome é Fernanda, tenho 3 anos de idade e não tenho nenhuma profissão. Então, esse é o conceito principal de herança, ok? Reaproveitamento de código. A gente pode ver claramente que todo o código ficou na classe mãe, a classe filha ela não tem nenhum código. Isso não quer dizer que a gente não possa colocar nada aqui, a gente pode colocar. E a classe neta, ela também não tem nenhum código. Tudo bem? Agora, a gente tem que entender uma outra coisa, só para a gente finalizar. Toda classe em Java, toda classe, absolutamente toda classe, ela herda de Object. Object é a classe mãe no Java. Por exemplo, a gente pode ver claramente aqui, se a gente colocar... Por exemplo, aqui, neta,
Deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu separar aqui, né? Vamos lá. Neta, ponto. A gente pode ver claramente que o equals, ele vem do object, o getClass do object, hashCode do object, notify do object, ou seja, toda classe em Java, absolutamente toda classe, ela herda de object. Mas aí você pode me perguntar, mas Mark, a gente não colocou um extend object? Na verdade, em Java, implicitamente, né, por debaixo dos panos, o Java faz isso aqui. Extends object. Por detrás dos panos ele pode fazer isso. E não tem problema nenhum você colocar da forma explícita, ou seja, escrever isso aqui. Não tem problema. Mas você também pode omitir. Existem essas duas formas. Agora a gente não pode herdar. Eu vou até fazer isso aqui na classe filha. Por exemplo, extends mãe, vírgula, extends object. A gente não pode fazer isso. Em Java não existe o conceito de herança múltipla, ou seja, herdar de várias classes ao mesmo tempo. É um extends e o nome da classe, ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se vocês tiverem dúvida, deixem no comentário, se gostaram, se não gostaram, ok? E essa é a primeira aula de uma sequência de 3 ou 4 aulas para a gente explicar a herança. Um abraço a todos.